primeira parte foi bem abstrata, por ter tratado de números mais abstratos, né, o 0 e o 1, mas agora em diante tudo vai ficar um pouquinho mais denso, né, e eu vou pegar a música e vou passar um olhar trinário nela, né, então eu vou olhar a história do ritmo, da melodia e da harmonia com esse olhar mais ocultista, né. Então o ritmo ele se liga ao corpo, né, a gunatamas, né, a energia na astrologia, a energia fixa, a melodia, a alma, a rajas, cardinal, e a harmonia superior, ao espírito, a sátiva, ao mutável, né? Então vamos começar com o ritmo. As formas do compasso baseado em 2, que é o tema do vídeo, são chamadas binárias ou marchas, né? Que demonstram muito essa dualidade, né? As binárias podem ser simples ou compostas. As marchas, variando o andamento, vão também para os extremos, né? Da fúnebre, da marcha fúnebre até coisas muito festivas, né? Sendo ligada a festas, né? A quadrilhas, né? E é sempre muito rígida, muito teimosa, né? O arcano 2, né? Ela fica alternando entre esses extremos, né? O forte e o fraco em cada compasso. Então, a fórmula de compasso 2x2, para começar por algum lugar, que é o domínio desse 2, esse arcano 2, esse aspecto lunar feminino, né? Em hebraico, essa letra significa casa, né, do arcano 2, e dá esse arquétipo da matrona mesmo, né, e fica explícito os seus piores aspectos. Se liga a deusa Hera, né, uma deusa primordial, né, que foi filha de Saturno e Reia, e esse aspecto saturnino dela, do pai, ainda está muito presente, né, a cara do pai, né, ela está todas nas fórmulas de compasso, por exemplo, né, o 2x2, onde tem o predomínio de Hera, desse 2, ela rebaixa o valor de cada nota, né? Tudo vai cortado pela metade, né? E reforça esse aspecto, né? Que você tem duas coisas de mesma substância. E isso reforça um outro aspecto do arcano 2, que é uma ilusão, que é uma maia, né? Um véu, né? Por quê? Porque essa diferença entre 2x2 e 2x4 só é notada na escrita. Aqui tem esta partitura no compasso 2x2. Aqui tem a mesma partitura, como você vai pensar. Aqui é como você vai pensar. Aqui é o que a partitura está mostrando. Aqui é como você vai pensar. E aqui é como ela será executada. Porque, na verdade, você escrever essa música aqui em 2x4, ao invés de 2x2, escrever em 2x4, com a mesma velocidade, com o mesmo andamento, você terá a música escrita assim, né? Então você vai ler assim, vai pensar assim e vai executar assim. Veja só. 1, 2, 1, 2. Como você vai pensar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como é que a música será executada? As pessoas vão ouvir isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A melodia, né? Então os aspectos que se ligam à alma do ser humano, né? Quando pensamos em melodia, né? O 2 na melodia são os intervalos, né? E já me vem à cabeça o estudo de percepção, que nada mais é do que o estudo entre a diferença de altura entre uma nota e a outra, né? Entre esses intervalos, né? E desenvolve vários aspectos duais, né? Por exemplo, o ouvido relativo. Quando você estuda muito a percepção, você tem esse ouvido relativo apurado. O que é o ouvido relativo? Ele precisa relativizar uma nota, então ele precisa do outro, ele precisa do 2, né? Ele não é absoluto. O absoluto ele pega a nota e sabe qual que é. O outro não, ele parte de uma nota, memorizou o intervalo e aí ele consegue chegar na segunda nota, né? Então o ouvido absoluto é o próprio 1 e o ouvido relativo precisa do outro, né? Precisa do 2, né? E isso tudo baseado em intervalos, né? Que também eles seguem dualidades, né? Eles podem ser simples quando estão dentro da mesma oitava, ou um intervalo composto, quando transcende, né, e avança outras oitavas. Ele pode ser melódico, quando é tocado separado, e aí outro 2, né, ascendente ou descendente, ou ele pode ser um intervalo harmônico, quando é tocado junto. O intervalo mais dual é a oitava, né, o primeiro a ser descoberto quando Pitágoras, com seu monocórdio, 1, dividiu a corda ao meio, 2, e reparou que elas soavam iguais, né? Soavam parecidas, né? A mesma substância, o reflexo, né? A lua, o arcano 2, o espelho, né?
harmonia, transcendência, sátiva, energia mutável, né, que liga aos signos mutáveis, nessa relação com Mercúrio, né, a mente transcendente do Caduceu, o corpo e a mente iluminado, né, e Júpiter, que é o grande benfeitor, né, o rei dos deuses, né, e ele junta essas melodias e esses intervalos harmonicamente, organizando esse caos, de alguma maneira, em cosmos, né, que em português quer dizer beleza, harmonia, né. Na melodia, falamos de intervalos. Na harmonia, vamos falar de cadência, que é a maneira como encadeia o acorde, né. Então eu vou escolher esses dois, são cadências com 2 acordes apenas, do sistema tonal, que é o plagal, que é o feito da subdominante, o 4º grau, e a tônica, né. Ele é conhecido como Amém, porque no início ali no canto gregoriano, essa cadência aparecia no final das músicas, junto com o Amém, né. Ela tem uma resolução um pouco mais tímida, ela não provoca muita tensão, né. E tem a cadência perfeita, né, que é aquela que usa a dominante, né, com a sétima, né, aquele trítono, né, que faz relaxar na tônica, né. A própria cadência é conhecida como perfeita, né, porque ela gera esse máximo de tensão e cai nesse máximo de repouso, né, que é a dominante, né, que é o tom, né. Também consegue harmonizar a maioria das músicas que usam as notas do tom, né. Mas a plagal, ela tem esse aspecto mais superior e a cadência perfeita não. Ela tem esse aspecto mais mundano, né, por causa dessa quarta menstada, dessa agressividade, né, desse acorde, né. E o pessoal se sentia incomodado na época, né. Esse intervalo inspirou, inclusive, a criação do sistema tonal pelo Bach, né. Então ele chega no ápice disso quando ele compõe uma coleção de peças para cravo chamado Cravo Bem Temperado. Ele pega a mesma peça e faz uns 24 tons, 12 maiores e 12 menores. E é aí que tá, é aí que ele transcende, né? Ele entende os mistérios do 12, da dualidade do 12, e cria todo esse sistema tonal, tempera os instrumentos e consegue trazer toda essa harmonia para a música, né? Então por isso que a harmonia, ela tem esse aspecto superior. Foi justamente a incorporação dessas combinações de sons que incomodavam o ouvido que deram vida à música tonal, imortalizada pelo compositor Johann Sebastian Bach. Bach certamente percebeu que se o trítono estabelecia a relação mais complexa entre os sons de uma escala, ao escorregarmos esses sons para os que estivessem imediatamente ao lado, ou seja, Fá para Mi e Si para Dó, sairíamos da dissonância para a consonância, do ruído para o prazer, da tensão para o repouso. Bach, na prática, procurou unificar todos os conhecimentos que ele obteve a partir dos compositores franceses, italianos e dos alemães, gerando uma espécie de sistema lógico de composição. Usando principalmente a questão do trítono, que era chamado de o diabo na música, né? Porque ele gerava instabilidade no discurso musical, incentivava as emoções profundas, o que os religiosos da época principalmente abominavam. E ele trabalhava com o trítono para gerar instabilidade musical, portanto tensão musical, e com as melodias para gerar a parte estática da música, a parte contemplativa. Ele conseguiu realizar o sonho de todos os compositores de todos os tempos, encaminhar a música para uma organicidade tal que em nosso tempo Villa-Lobos viria a dizer que ele não havia apenas produzido a melhor música de um país ou de um tempo, mas ele havia descoberto os segredos da linguagem universal, cósmica da música.